Boa noite, meu nome é Gustavo Finkler, eu tenho 21 anos, eu moro em Juí, nascido em Santo Ângelo, e eu estudo Engenharia Química da Unijuí. O meu pai se chama Pedro, minha mãe se chama Lenir. Contando um pouco em relação à minha trajetória de leitura durante a minha vida. Eu comecei a ler logo na primeira, segunda série, logo que eu iniciei o ensino fundamental. E eu sempre gostei bastante de ler. E também, quando eu estava aprendendo, de perguntar para os meus pais o que significava cada palavra que eu não entendia. E quando eu estava começando a ler, eu tinha muito interesse. Eu lia toda noite e eu gostava bastante de ler histórias de terror, tipo Goosebumps ou Inacreditável, livros desse tipo, assim. Eu acredito que o único livro assim que não seja de aventura nem de terror que tenha me marcado nessa época foi O Pequeno Príncipe. Foi um livro que eu gostei muito de ler e eu ainda tenho o meu primeiro livro aqui. E recentemente eu tinha relido ele, né? Com o tempo, conforme eu fui terminando o fundamental, começando o médio, né? E até antes de eu começar a faculdade eu tinha dado uma parada nas leituras. Mas agora eu tô retornando, né? O último livro que eu li foi a biografia do Bruce Dickinson, que é o vocalista da banda Iron Maiden. E é uma leitura muito legal, porque ele tem muito conhecimento cristalizado, acumulado, então todas as páginas do livro tem alguma referência a alguma outra coisa, né? Em relação à arte, a teatro ou à música também. Então, todos os capítulos do livro tem referências assim da qual a gente pode buscar alguma informação nova. Eu notei bastante diferença ao longo da minha vida em relação ao modo como eu me comunicava. Primeiramente, sempre tive e continuo tendo uma diferença bem grande entre o jeito como eu falo e como eu escrevo. Eu tenho bastante dificuldade em falar corretamente, embora eu consiga escrever de forma correta com muita tranquilidade, né? De acordo com as normas da gramática. Uma diferença que foi bem marcante para mim em relação à minha fala era o uso do teu como terceira pessoa. Isso é uma característica tanto usando os termos corretos, né? Tanto diastrática quanto diatópica. Diastrática no sentido de não ser uma coisa tão, não ser uma fala tão requintada, né? E também diatópica porque isso é uma coisa que eu percebi que o teu ele é falado mais aqui em Juí, às vezes em Cruz Alta, assim, mas é uma coisa muito regional, né, daqui. E também era uma coisa que meus amigos falavam, eu acabava pegando deles, né. Isso eu falei muito no ensino médio e conforme eu fui trocando as minhas ligações, assim, com as pessoas, essa fala começou a se trocar um pouquinho, né, do teu eu pro meu e depois começou a ficar uma coisa mais educada, assim. Uma outra coisa que eu notei na minha fala foi que quando eu entrei na faculdade eu precisei ter uma transformação diafásica em relação à minha comunicação oral, porque eu precisava me comunicar de uma forma mais direta, menos ambígua na hora de fazer perguntas para os professores, porque o conteúdo ficava mais difícil e para eu poder fazer uma pergunta para o professor eu tinha que explicar a minha dúvida de uma forma que ele não entendesse de outra. Então eu
tive que cuidar muitas vezes para não falar de uma forma que fique ambígua, né? Então, foi uma transformação na qual eu precisei pensar bastante na lógica da frase, né? E eu creio que seja isso na minha trajetória de comunicação.